Eu sou Nino Denani e eu sou mago hermetista. Então acho que a gente já começa a falar de uma coisa esquisita aqui, né? Porque ninguém está acostumado com esse tipo de terminologia profissional, digamos assim. O que é um mago? A gente estava conversando que o mago é aquele cara que... Na verdade, sim, o mago ele é quem é reconhecido pelos outros magos como mago. Então outros magos te reconhecem, assim como um filósofo, e é por isso que o Olavo não é filósofo. Putz. Mas... Clickbait já. Temos um corte já. A grande situação é assim, né? Todo mundo hoje em dia, no mundo, aqui no Brasil em principal, a gente está acostumado com certas pessoas trazendo esse tipo de nomenclatura, né? O mago, eu sou mago disso, eu sou feiticeiro, eu sou bruxo, esses negócios tudo. E geralmente a gente vê isso por causa da proliferação dos esotéricos, né? Tipo, tem, aqui em São Paulo tem várias feiras desse sentido, com pedrinhas e incensinhos, essas coisas todas. Mas a magia, ela na verdade é um negócio que ela é, pelo menos o estudo mágico, ele é um negócio muito antigo e que ele data muito antes da civilização egípcia. Na verdade, a gente acha que o estudo da magia acontece quando as pessoas começam a estudar coisas. Para isso, elas se juntam num grande aglomerado que vai formar as primeiras faculdades, que vai acontecer lá na Pérsia, antes ainda da galera descobrir o número 0, por exemplo, né? Os números, linguagem, essas coisas todas, linguagem no sentido de escrita, né? Então eles se reuniam em grupos para ensinar uma coisa a outra. Com o tempo eles perceberam que esse ensino dessas coisas que eles estavam fazendo eram perigosos. Por quê? Porque se você está naquele período onde todo mundo queria invadir a cidade de todo mundo, né? As tribos se invadiam entre elas, não sei o que lá, que vai até a Idade Média. Se você tem uma informação privilegiada a mais do que seu inimigo, você tem uma vantagem estratégica. Então essa informação que você descobriu não podia vazar. Então isso começou a ser guardado, ser secreto só para as pessoas que precisavam saber. Mas quais eram essas informações lá no início? Por exemplo, é nesse momento que nasce o horóscopo, o mapa astral. Por que ele nasce? Porque era uma forma das pessoas de medirem o tempo, num lugar onde a gente não tinha tempo. No sentido de... a gente não sabia quanto que o ano tinha 365 dias, que existia um sábado. A gente não sabia isso. Então, o pessoal começou a olhar para as estrelas e começou a ver, olha, quando o Sol nasce em determinada constelação, a gente sabe que daqui a 3 dias vai começar a nevar. Então a gente não pode fazer nosso ataque agora, porque se a gente colocar as tropas para andar, elas vão ser pegas na nevasca e vão morrer. Abraço, Hitler. Né? E vão morrer. Então, se fosse astrólogo, ele ia saber. Essas informações privilegiadas, elas precisavam ser guardadas para te dar vantagem estratégica. Como é que você faz uma colheita ou uma plantação que vá dar mais frutos e mais rápido? Né? Isso era cara, pra gente hoje em dia nem tanto, mas naquela época onde você tinha pequenas civilizações, aquilo era tudo. Aonde que você acha água, como é que você faz para achar água. Então, nessas primeiras manifestações de cidade, esse negócio começou a ser estudado e começou as informações a serem guardadas nos hierofantes, né, nos grandes seguradores do conhecimento, por assim dizer. Depois, mais tarde, o Egito vai usar bastante isso, né, com os hierofantes mesmo, o cargo de hierofante. Tanto que o faraó, ele era ensinado por um hierofante, ele era o líder militar. E hierofante é o quê? Hierofante é como se fosse o nosso bispo. Tá. Você tem um padre e tem um bispo. Né? Então, eles guardavam essas informações para ter potência militar, para conseguir se proteger, conseguir segurar. Tanto que os signos do zodíaco que a gente conhece hoje, né, o Capricórnio, essas coisas todas, são símbolos de coisas que eram feitas quando aquela época chegava. Então, por exemplo, o Peixes era a subida do Nilo, que era a época de pescar. Né, o Capricórnio é quando o inverno ia chegar, que as cabras montanhesas começavam a bater os chifres e você ouvia os barulhos. Então, tipo, aqueles sinaizinhos que tem ali é tudo relativo a uma questão de tempo que acontece. E depois isso virou uma questão de astrologia. E quando virou astrologia, a magia parou de usar. Porque a gente falou assim, não tem como você saber como uma pessoa vai ser a partir da posição dos astros no céu. Isso não tem sentido. A não ser por certas questões psicológicas que a gente pode entrar depois. Mas enfim, aí a gente chegou na Idade Média e esses caras que tinham conhecimento começaram a ser caçados pela igreja católica em si, naquela briga de entrar os gregos, o que os gregos sabiam, a igreja queria saber, e matava um, matava outro. Muita coisa da Grécia veio para a igreja acabou absorvendo, como o Natal. Né? O Natal é uma festa pagã que a igreja pegou para ela, para pegar aliado para ela, enfim, essas coisas todas. E aí, quando a gente chega no período do Iluminismo francês, que é quando a igreja pede o poder, a gente tem, de novo, uma subida da magia. Que aí a gente vê as ordens mesmo, essas ordens que foram sufocadas pela igreja, né, que as ordens começaram a aprender, começaram a ficar secretas para não deixar
a informação vazar. Quando a igreja veio com força, as ordens se fecharam mesmo. Então, a maçonaria, que já existia na Idade Média, se fechou, a Rosa Cruz se fechou, algumas ordens templárias se fecharam, algumas ordens herméticas se fecharam. Para passar por baixo do radar, assim. Para não ser morto pela igreja. Né? Entendi. Os próprios judeus ficaram presos por muito tempo, né? Começaram a pegar nomes católicos para conseguirem sobreviver. E a gente tem muitas informações místicas vindas dos judeus, como a Cabalá, por exemplo, que a gente estuda até hoje. Né? Então, tudo na Idade Média começou a ficar secreto. E aí, quando chegou o Iluminismo, que foi a perda do poder da igreja, essas ordens começaram a sair um pouquinho mais. Então, a maçonaria voltou a ser o que era, ainda é excomungada pela igreja, a maçonaria, mas ela voltou a ser uma organização social. A Rosa Cruz agora é meio quase pública, né? Uma ordem discreta. Tem umas outras ordens, tipo a Golden Dawn nasceu, que é a principal ordem mística de todos os tempos, tem influências aí na cultura pop em todos os lugares, né? Tem a capa do disco lá do Yellow Submarine, se vocês conseguirem colocar. Puxa aí, o Yellow